Eu quero falar sobre sem forma e vazio. Eu ia tentar no hebraico, mas eu sempre erro. Mas aquela expressão famosa, sem forma e vazio. Tohu vabohu. Isso, tohu vabohu. Mas hoje eu fui falar isso e alguém falou, vovô de quem? Eu falei, então esquece, cara, esquece. Vamos falar no sem forma e vazio mesmo. Mas a pergunta é o seguinte, ao longo dos últimos séculos, principalmente um século aí, um pouquinho mais, conseguiu decifrar a Pedra de Roseta, achou, né, e conseguiu decifrar os escritos antigos dos egípcios, também achou a biblioteca de Nínive, e outros materiais da Babilônia. E aí você começa a reparar algumas coisas em comum em todos os povos, porque aqueles povos são contemporâneos do escrito de Gênesis, ou pelo menos estão ali sendo influenciados e influenciando os judeus. E como hoje mesmo a gente sendo cristão, a gente pega ideias ou até mesmo conceitos de outros, não precisa ser, porque se divide na nossa cosmovisão moderna, eles tinham muitas coisas em comuns. Então, esse negócio de sem forma e vazio, ou de as águas do abismo, coisa assim, foi encontrado em todos os textos. Então, eu queria que você falasse um pouco mais do que a gente pode aprender com essas descobertas e o que o texto judaico, nesse ponto, nesse começo aqui, se distancia dos outros textos. Sobre a expressão em si, não tem... Claro, todas as informações que apareceram de outras obras literárias da antiguidade, né, contemporâneas ao antigo Israel, especialmente na Mesopotâmia, no Levante, até chegar lá um pouco mais para cima, no Ugarit e no Egito, nos ajudam a entender várias coisas. No caso específico de Tohu Vabohu, a grande questão aí, ou da questão que você mencionou, das águas, como a realidade antes da criação sendo representada pela existência de um corpo, né, um corpo de água ali, e nisso essas outras obras de outras culturas foram bem importantes para apresentar o princípio de que a criação sempre se move de um estado caótico para um estado bem ordenado. E aí está uma coisa muito importante da gente lembrar, que é de onde vem esses conceitos que na nossa cabeça podem ser muito abstratos, né? Você pensar em caos e ordem. A aparição dessa expressão em Jeremias 4 e de forma mais ou menos separada, cada um desses termos aparece em outros lugares no Antigo Testamento, mas realmente no caso de Jeremias 4, 23, se confirmou aquilo que foi descoberto a respeito de um contraste entre caos e ordem. Jeremias 4, 23, diante, né, da destruição ou da iminente destruição de Judá, Jeremias fala que vê a terra sem forma e vazia. E aí depois tem outras descrições ou qualificações daquilo que ele quer dizer com essa expressão, que nos apontam exatamente para um ambiente que está inabitável e é incapaz de sustentar a vida, ou seja, um lugar onde um exército destruindo tudo. A gente está, infelizmente, né, nesse momento, vendo cenas terríveis na Ucrânia, e que se o exército russo tivesse acesso completamente livre, eles iriam destruir tudo e a Ucrânia se tornaria um Tohu Vabohu, ou seja, um lugar sem forma e vazio, no sentido de completamente destruído, e não é capaz de sustentar a vida. Acho que a grande questão, quando a gente pensa no contraste entre caos e ordem, pensando no antigo Israel e nessas outras culturas, tem muito a ver com isso. Um contraste entre um ambiente em que não há vida e a impossibilidade de sustento da vida, para um ambiente em que há vida, né, e que a vida pode ser sustentada. Deixa eu falar uma coisa sobre o Jeremias 4, 23. E isso foi muito interessante quando eu estudei. Percebi que há uma descriação ali. A narrativa dele é uma narrativa que inverte a criação e que com isso a gente vai ver uma descriação, né? Então o processo ali, pelo menos se é isso que eu entendi, o Caio, você pode me corrigir se eu estiver errado, é que
quando nós não temos Deus, ou quando o pecado prospere, o caos vai vir e vai tudo que Deus colocou em ordem, vai ver uma descriação. Então ele vai tirando tudo que está ali em Gênesis 1 e invertendo. Está quase como dizendo, o Gênesis 1, 2 pode voltar. Toma cuidado, porque isso é o caos pleno e o que não é bom. Seria mais ou menos isso que Jeremias está fazendo ali poeticamente, mas trazendo isso também, né? Eu acho que o seu microfone na verdade, está toda fechado. essa dinâmica de criação do caos para a ordem, ou de descriação da ordem para o caos, tá nessas... Sai um pouco e entra. Tá agora com um delay muito grande. Eu vou trazer aqui algumas pessoas que estão ouvindo. Tem uma pergunta boa aqui, que eu quero até já responder. Como conciliar o princípio de que devemos ler a Bíblia buscando o sentido do texto para o público original com o princípio de que a revelação é progressiva? Sempre vamos buscar o sentido original do texto, até para entender a revelação progressiva. Agora, não sei se você sabe, a revelação progressiva, ela vai até Jesus. Jesus é a plena revelação, não é até os dias de hoje. Não temos 2000 anos depois de Jesus com mais revelação. Muito pelo contrário. A chance da gente se afastar do sentido original do texto é maior agora do que na época de Jesus. Então, revelação progressiva é uma revelação que vai até Jesus. Então, a Torá, ela tem uma revelação grande, mas ela, em Jesus, ela é plenamente satisfeita, ou a gente entende ela de forma plena. Deixa eu fazer uma pergunta. Você foi falar que é o caos, é isso, né? Sem forma e vazia, certo? Isso é meio comum com todos os textos. Existe um caos em todas as criações. E me parece, por exemplo, principalmente babilônica também, que a água, esse caos da água, ele é sempre visto como a não criação, né? O nada, o caos. Assim como hoje eu pedi para alguém de hoje pensar no nada, a gente pensa em algo escuro, como se fosse no universo, que é um objeto. Pensar em algo escuro é pensar em alguma coisa. Parece que naquela época a água era o pensar em nada, ou era pensar no caos. Talvez por algum marinheiro que tentou cruzar algum oceano e morreu de sede no meio da água, morreu, não tem vida ali, o ser humano, ou pegou uma tempestade, ou até mesmo as enchentes que aconteciam naquela região. Então, existia esse caos. Isso explica por que o autor está começando com o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, ali nas águas. Deixa eu pegar a referência certinho. Trevas habitavam a face do abismo, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. É exatamente isso. As águas como representação de uma existência caótica no sentido de não ter a possibilidade da existência da comunidade humana habitar as águas, né? Seja, como você falou, por causa da questão do mar e do oceano, que trazia, de fato, assim, eu lembro do Saiyan sempre falando dos desenhos animados, que as ondas têm caras e, né, elas têm uma personalidade nos desenhos, assim, e é mais ou menos isso, né? O mar como representação de uma realidade que é meio incontrolável. E não só incontrolável, mas incapaz de sustentar a vida por si só. E essa questão das inundações que você mencionou, então, o que eu tinha falado na última resposta é todo esse conceito de ordem, de caos e ordem, ou criação e descriação, já aparece em Gênesis, né? No dilúvio. O dilúvio é um evento de descriação em que tudo de novo volta para o estado como era, com a água cobrindo a terra inteira. E aí, de novo, nós temos o Espírito de Deus, mais uma vez, né, pairando ou pelo menos agindo para que a criação volte a seu estado de ordem para que a vida seja sustentada. Pô, show de bola. Agora, isso já queima um montão de conjecturas que faziam os teólogos mais modernos sobre Deus não cria o mal, não pode ter o mal ou a morte antes do pecado. A gente vai ver que o caos está lá e, na verdade, ele não destrói o caos. O caos continua lá. Tem várias figuras, até da besta do mar, ali em Gênesis 1, que ele está contendo. E não ver isso é não ver parte da criação que o autor de Gênesis 1 quis mostrar, que é o que você falou, não é? Ele separou, tá segurando o caos lá, e quando chegou em Gênesis 6, ele viu que o pecado estava grande, ele falou, vou soltar a minha mão. É quase que assim, vou tirar esse sustento. E você vai ver a água invadindo o que ele tinha feito na separação ali das águas no segundo dia. Então,
isso já quebra, né? Muito desse negócio de não tenho. Sempre teve ali, algumas consequências da antivida sempre teve ali. E aí eu quero fazer uma pergunta que não tem nada a ver com Gênesis, mas quero saber a sua opinião. Por que lá em Apocalipse 21 ele vai resolver isso? Porque ele fala assim: aí o mar não existe mais. Lá no começo, quando ele fala, quando chega a Nova Jerusalém, o mar não existe mais. Pois é. Coisa que deixa muito O apavorado drama de todo surfista. Fala um pouco sobre isso. Porque, assim, essa é uma coisa que eu não tenho essa resposta. Por que que na criação ele não quis resolver, mas pelo menos João narra ali que no final ele vai resolver isso? Ou, na verdade, ele vai dizer assim, ó, essa ameaça nunca mais vai ter? Acho que tem mais a ver com isso, cara. Existe agora uma realidade em que essa ameaça da antivida, ou caos, não vai mais estar presente. E quando a gente olha, pensando no evento do dilúvio, a gente também tem essa promessa de Deus, né? De que nunca mais essa ameaça vai, de fato, colocar em risco a ordem da criação ou colocar em risco a vida da criação. Então, seja em Apocalipse 21, ou seja pensando em Gênesis aí 1 até 11, existe também essa promessa de Deus, ou essa garantia, essa aliança que Deus faz de nunca mais colocar a criação em risco, que é mais, obviamente, em Apocalipse 21 a coisa se torna mais certeira, mais gráfica e mais interessante. Mas é bem legal você ter trazido Apocalipse também, porque, por exemplo, em Apocalipse também não tem sol, né? Deus é a luz, né, que brilha. A gente não precisa mais de sol. E aí a gente tem uma questão interessante em Gênesis 1, que é a separação entre luz e escuridão antes da criação dos luminares, ou seja, do Sol e da Lua, os corpos celestes que são aqueles que nos promovem, ou aqueles que providenciam a luz, né, para a gente. Então, que luz é essa? Também é a luz da presença divina, assim como lá em Apocalipse. Em Gênesis 1, aquela primeira luz que aparece no primeiro dia, na separação entre luz e escuridão, aquilo ali é um aspecto da própria presença divina entrando na criação, por assim dizer, para tornar a criação possível, porque é o primeiro elemento que acontece em Gênesis 1, separação entre luz e escuridão. E é interessante que João vai pegar no seu prólogo também, falando que Jesus era a luz, né? Depois ele vai trazer, o João no prólogo, ele vai fazer um paralelo muito grande com Gênesis 1, trazendo muito sobre luz ali. Aliás, fica a dica aí para quem está nos ouvindo, lê Gênesis 1 e 2 e lê os 3 últimos capítulos de Apocalipse. Faça isso, vai explodir tua cabeça. Você vai ver muita coisa dobrando certinho aí. Aliás, no Salmo 36, Caio, o salmista vai puxar muito sobre o Éden, sobre a glória de Deus, e uma hora ele fala assim, eu olhei para a luz e vi a luz, Senhor. Foi muito, e quem lê isso, muito tempo, como assim? Ele está querendo dizer assim, eu olhei para o sol e aí cheguei que não é o sol, ou para a luz que vinha do sol e não vi o sol. Eu vi a sua luz, porque o senhor tá... As outras nações falavam que adoravam o sol, ele fala que adorar o sol, a luz, o sol só foi feito no quarto dia. Aliás, ele colocar o sol e a lua e as estrelas no quarto dia, isso é uma das diferenças das outras criações, né? Ele dá uma desmerecida nos deuses das nações vizinhas, dizendo, meu irmão, tá só no quarto dia, meu Deus tá muito antes. Exatamente, assim, existe uma intencionalidade em não usar o termo hebraico para o sol, exatamente para fugir dessa ideia. E aí, olha que importante, por que é bom não colocar lá o termo sol, não só no quarto dia, mas também no primeiro dia, porque existe a criação, a separação de luz e escuridão no primeiro dia. Por que não já chamar aquilo de sol? Porque o texto quer indicar que a própria presença de Deus que se faz real ali na presença da luz, e que isso não tem a ver com o sol, mas é uma outra presença que não a presença do sol, mas que é luz também, e é a indicação da presença divina na criação.